Olá, aqui estamos outra vez em nome do soberano Criador dos céus e da terra, o Senhor Jesus Cristo. Estamos dando prosseguimento à exposição da minha tradução do Evangelho de Lucas. Estamos no capítulo 11, lembrando que no texto imediatamente anterior, Jesus estava na casa de um fariseu, um convite assim não amigável, e ele então acabava de realmente criticar o pessoal severamente. Então isso é o pano de fundo para o que vamos ler agora, versos 53 e 4. Ora, tendo ele, Jesus, dito essas coisas a eles, os escribas e os fariseus começaram a apertá-lo e reperguntá-lo com veemência acerca de muitas coisas, armando-lhe ciladas, procurando apanhá-lo em algum dizer para o acusarem. Isso é simplesmente o desfecho que haveríamos de esperar. É aquela coisa que às vezes somos obrigados a comentar. Talvez 1,5% dos manuscritos gregos de qualidade objetivamente inferior omitem para o acusarem. Desta vez só a nova versão internacional que segue. Então, capítulo 12, vamos ver então versos 1 a 3, para começar. Enquanto isso, tendo se juntado uma multidão de milhares de pessoas, digamos, literalmente no texto diz milhares, parece estranho, não é? Mas é isso que o texto diz mesmo. Uma multidão de milhares de pessoas, ao ponto de pisarem umas nas outras, ele começou a falar primeiro a seus discípulos. Cuidado com o fermento dos fariseus, o qual é a hipocrisia. Pois não há nada encoberto que não será revelado, e nem escondido que não será conhecido. Portanto, tudo o que vocês falaram no escuro será ouvido à luz, e o que cochicharam ao ouvido dentro do quarto será proclamado do alto dos telhados. Não sei de você, mas isso aí não me deixa muito confortável, não. Tudo que cochicharam ao ouvido dentro do quarto vai ser proclamado, não sei, não. Nem sei também quando será exatamente isso. Imagino que no juízo final, na prestação de contas final, tudo vai ser assim aberto, não haverá mais segredo naquele momento. Se isto aqui vai acontecer antes, não sei. Em todo caso, havemos de levar a sério o que ele falou a respeito do fermento dos fariseus. Havemos de mesmo ter todo cuidado com a hipocrisia. Aí ele segue, porque tudo vai ser descoberto, tudo vai ser falado. Não tem coisa escondida. E a hipocrisia, obviamente, funciona a partir de esconder coisa. Vamos ler agora versos 4 a 7. E mais, eu vos digo, amigos meus, não tenham medo dos que matam o corpo e depois nada mais podem fazer. Antes eu vos mostrarei a quem devem temer. Temam aquele que, depois de matar, tem autoridade para jogar a geena adentro. Sim, eu vos digo, a esse devem temer. Não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas? Contudo, nenhum deles é esquecido diante de Deus. Aliás, até os cabelos da vossa cabeça estão contados. Portanto, não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Esta a colocação aqui é muito importante, normalmente em nossos dias, onde o mundo está se tornando cada vez mais anticristão e vamos provavelmente ter que enfrentar a nossa vez de ser ameaçados de morte física, no caso. Então Jesus diz, olha, não. É curioso, né? Nós dizemos que nós queremos no céu e lá vai ser tudo maravilhoso, mas
Você já percebeu que ninguém está com pressa de chegar? Ninguém está com pressa de chegar. E o medo da morte é uma coisa terrível. Eu já vi isso, assim, as pessoas entram no desespero, lançam mão de tudo quanto é coisa, fazem loucuras, estupidezes. Satanás sabe como realmente manusear essa arma, o medo da morte. Mas quem é de Jesus não tem por que temer a morte. Nada nos alcança sem passar pelo crivo do Pai, nada absolutamente. Ninguém, portanto, deve ter medo da morte física. Havemos sim de ter medo do soberano Criador que pode depois nos jogar no inferno, que quando Jesus fala de Gêena, é um eufemismo para o lago de fogo. A partir do verso 7 aqui, e concluindo esse parágrafo, portanto, não tenho medo. Se Deus está sabe até cada cabelo. Eu me lembro do que está em Provérbios 28, e verso 1, que diz assim: os justos são ousados como um leão. Primeiro diz que o ímpio foge sem que ninguém o persiga. Os justos são ousados como um leão. Agora eu pergunto, quantos leões você conhece, hein? Quantos crentes tipo leão você conhece? Não muitos. É curioso. O que a gente vê mais é tipo cão vira-lata com rabinho entre as pernas, desculpe a expressão. Pessoal acabrunhado, acovardado, ninguém tem. Não. Havemos de entender quem nós somos e por que aqui estamos e levar realmente com a coragem e o poder de Deus. Assim que deveria ser, assim que havemos de ser. Prosseguindo, então, verso 8 a 12. Eu vos digo, Jesus segue falando, eu vos digo também, todo aquele que se identificar comigo diante dos homens, o Filho do Homem também se identificará com ele diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Quem quer que fale uma palavra contra o Filho do Homem, poderá ser-lhe perdoado. Mas a quem blasfemar contra o Espírito Santo, não será perdoado. Mas, quando quer que vos conduzam perante sinagogas, governantes e autoridades, não se preocupem quanto a como ou o que vão responder, ou o que devem dizer, porque nessa mesma hora o Espírito Santo vos ensinará o que devem dizer. Quando aqui fala de identificar-se com Jesus ou negá-lo, isso me faz lembrar de Apocalipse, capítulo 21, e verso 8, que tem uma lista lá do tipo de pessoa que não vai entrar na Cidade Santa, que antes tem seu destino determinado para o Lago de Fogo. Nessa lista consta os covardes. Eu confesso que durante algum tempo eu ficava, mas o que é isso? Covarde vai com assassino, com... O que é isso? É a covardia que vai levar alguém a amarelar na presença assim, de uma ameaça, uma perseguição e coisa e tal. Então a pessoa nega Jesus perante os homens. Então aqui ele disse, você me nega, eu vou te negar. Pronto, acabou. Se Jesus te negar, você está frito. Não tem nada, não. O que segue aqui, de não pensar no que você deve falar, como disse uma vez assim, o meu professor de homilética no seminário, isso aí é para mártires, isso não é para pregadores, não. Pregador tem que pensar no que vai falar. Exatamente. O homem tinha razão, realmente. Por outro lado, então, você não acha que seria bom se mais pregadores ouvissem o Espírito Santo? Acho que sim. Prosseguindo. Eu vou ler versos 13 a 21, que tem a ver com o mesmo assunto.
Aí alguém do meio da multidão lhe disse: Mestre, dize a meu irmão que divide a herança comigo. Mas ele lhe disse: Homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então ele disse a todos: Acautelem-se e guardem-se da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância dos seus bens. Então ele contou-lhes uma parábola, dizendo: a terra de um certo homem rico produziu muito. E ele raciocinava consigo mesmo, dizendo: o que devo fazer? Não tenho onde armazenar a minha produção. Então ele disse: é isto que eu vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha produção e todos os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens muitos bens armazenados para muitos anos. Descansa, come, bebe e diverte-se. Mas Deus lhe disse: tolo, esta mesma noite a tua alma te será tomada de volta. Então, quem ficará com as coisas que preparaste? Assim mesmo é aquele que acumula tesouro para si e não é rico para com Deus. O problema lá daquele sujeito não vem ao caso. O que vem ao caso é o verso 15, Jesus dizendo: acautelem-se e guardem-se da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância dos seus bens. Exatamente o que está em jogo é o potencial que representa a sua vida. E um crente que tem um pé na igreja e um pé no mundo, um crente que tem valores materialistas, consumistas, vão se dar mal, será que não bom? E a dificuldade para nós, todo mundo que é cristão, mas que vive numa cultura materialista, consumista, enfim, é muito difícil você manter o equilíbrio, a visão adequada, muito fácil você ser levado. Não convém. A vida não consiste na abundância dos seus bens. O pessoal acha que sim, né? Tem que pensar no porvir. Vem aí o caso do rico e Lázaro. Logo vem aí no capítulo 16 ainda de Lucas. Depois desta vida tem o porvir, e o porvir é muito mais comprido do que esta vida. Então tem que se pensar. A vida não consiste na abundância dos seus bens. Pense bem, irmão. Você só pode sentar numa cadeira de cada vez. Você só pode dirigir um carro de cada vez. Você só tem um estômago, não pode comer. Para quê? Para quê? Quanto mais coisa você tem, mais cuidado você tem, porque tem que proteger, porque tem medo de ladrão. A vida não consiste na abundância dos bens. Aí vem o caso desse rico tolo. Ele está vindo muito bem. Será que não estava? Tão bem assim que os armazéns, os seus celeiros que tinha, não estavam mais dando conta. Era produção demais. Aí, então, o que eu vou fazer é derrubar e fazer maior. Até aí, nem tanto. A dificuldade é a atitude do homem que está descrita no verso 19. Aqui que está a dificuldade. Direi à minha alma: a alma tens muitos bens armazenados para muitos anos, descansa, come, bebe e diverte-se. Quer dizer, totalmente egoísta, totalmente interesseiro, totalmente e unicamente pensando nele. Só que aí, que nem o rico lá naquele relato em Lucas 16, rico e Lázaro, Deus diz: você é um tolo. Esta mesma noite a tua alma te será tomada de volta. Atenção, é assim exatamente no texto. Tomada de volta. Nós temos esta vida como um empréstimo
Nós vamos ter que prestar contas daquilo que fizemos com essa vida. Então, vai ser tomada de volta. Aí, ele, como não tinha nada que justificar o seu comportamento, deixa tudo para trás. Você não vai levar nada daqui, sabe? Não, você chegou nu e vai sair também nu. Quer dizer, não leva nada. Então, esse sujeito fica amontoando coisa, amontoando, vai deixar tudo. Aí pergunta Deus, e quem vai ficar com isso tudo então? Quem vai ficar com isso? Você não, você já vai sem nada. Todo aquele que acumula tesouro para si e não é rico para com Deus é tolo. Você percebe que o texto não está condenando a riqueza em si. Eu diria, já estou esquecido agora, mas em outro momento eu sabia dizer o nome de vários homens de outra geração que tinham a mentalidade do reino, mas que a função deles dentro do reino era ganhar dinheiro para investir no reino. E Deus meramente abençoava. Chovia dinheiro em cima desses homens. Eles ficavam com 10% para manobrar já e investiam 90% no reino de Deus. E Deus simplesmente jorrava dinheiro em cima deles. Porque eles tinham a mentalidade do reino. Não era para eles. Era para investir no reino. Então, dinheiro em si não é problema. É o apego ao dinheiro que é o problema. Só que quando alguém não tem a mentalidade do reino, as coisas são realmente uma armadilha. Facilmente as pessoas esquecem da realidade espiritual.